Elite Books. Trabalhe duro, trabalhe com inteligência. Introdução. Durante anos as pessoas me incentivaram a escrever um livro de autoajuda. Até chacoalharam uns talões de cheques na minha cara. E eu sempre deixei passar. Não que eu não tenha chegado perto algumas vezes. Eu já fui tão longe que até cheguei a ser coautor de um com o grande Robert Greene, mas eu nunca me senti totalmente confortável com a ideia de escrever um livro sozinho. Eu simplesmente não gosto da ideia de me apresentar como um especialista na vida. Isso pode soar estranho vindo de um cara que nunca foi tímido sobre dizer quanto dinheiro tem, quantos discos vendeu ou os programas de TV que produziu. Sim, tenho me sentido confortável em compartilhar meus sucessos publicamente, mas em particular sou sensível ao fato de que essas realizações não fizeram minha vida dar certo totalmente. Tem muitas coisas que eu estraguei: finanças, relacionamentos, oportunidades, amizades. O que você imaginar? Eu falhei absolutamente tantas vezes quantas tive sucesso. E, em última análise, essa é a razão pela qual finalmente decidi escrever um livro. Não tem muita gente que alcançou o sucesso no nível que eu alcancei. Dentro desse grupo de elite, menos pessoas ainda tiveram que sair do fundo do poço como eu tive que fazer. É uma história que já contei muitas vezes, mas vale a pena repetir aqui. Minha mãe me teve quando ela tinha apenas 15 anos. Como mãe solteira, ela foi obrigada a traficar para me sustentar. Por vários anos até que ela prosperou nas ruas, mas como acontece com quase todo mundo, aquelas ruas eventualmente acabaram com ela. Ela foi morta quando eu tinha 8 anos, e aí fui forçado a morar com meus avós, que já estavam criando 9 filhos. Quando eu tinha 12 anos, eu estava vendendo drogas nas mesmas ruas que reivindicaram a vida da minha mãe. Foi o tipo de circunstância que pode derrubar a maioria das pessoas e as manter no chão. Mas eu nunca parei de seguir em frente. Entrei no hip hop, fiz um pouco de barulho, e então levei 9 tiros por causa de uma briga de bairro. Isso seria o fim do caminho para a maioria das pessoas, mas eu estava apenas começando. Eu me recuperei, continuei trabalhando na minha música e acabei lançando um dos álbuns de estreia mais vendidos da história. Quando cheguei aos 30, já tinha vendido dezenas de milhões de álbuns, produzido e estrelado meu próprio filme biográfico, e fui um dos primeiros artistas de hip hop a criar uma marca popular. Achei que tinha deixado o sofrimento para trás de uma vez por todas, mas estava errado. Nos anos seguintes, meu gerente e mentor, o Chris Light, morreu em circunstâncias trágicas, eu me tornei alvo de processos judiciais, e a maior parte do dinheiro da indústria fonográfica literalmente foi pelo ralo quando o MP3 substituiu os CDs. No meu sucesso, sem precedentes, as pessoas não se cansaram de mim. Até quando as coisas ficaram complicadas, eu cresci em popularidade, mas pelas razões erradas. As forças que antes haviam me construído agora estavam tendo prazer na minha potencial destruição. Nunca foi o verdadeiro fundo do poço. Poucos fundos de poço são forrados com papel de parede Gucci e têm Lamborghinis na garagem, mas minha vida parecia estar indo na direção errada. Então o que eu fiz? Eu repensei minha abordagem e então descartei pessoas e o excesso de bagagem como uma cobra muda de pele. Eu trabalhei ainda mais arduamente e com mais inteligência. E, ao me dedicar a construir um relacionamento com meu filho mais novo, o Siri, eu gosto de pensar que também me tornei uma pessoa melhor. Dentro de alguns anos, fiz uma série de movimentos que levaram a alguns dos maiores sucessos da minha carreira. Eu criei e fiz a produção executiva de uma série de sucesso para o canal Stars, a Power. Logo eu estava dominando a audiência televisiva da mesma forma que eu costumava dominar outros rappers nas paradas musicais. Mas Power foi apenas o começo do meu plano. Em outubro passado, minha empresa, a G-Unit Film e Television, assinou um contrato de 4 anos com a Stars Lionsgate, que dizem ser o maior negócio na história da TV a cabo. E esse é apenas um dos muitos projetos que tenho no pente. Os mais talentosos e sortudos alcançam o sucesso uma vez, eu consegui chegar ao topo 2 vezes. De muitas maneiras,
Estou mais orgulhoso da minha segunda viagem ao topo do que da primeira. Muitas pessoas me desprezaram. Disseram que eu estava acabado. E até mesmo, parafraseando um dos meus álbuns, autodestruído. Eu vi todas as manchetes. Ouvi toda a conversa. Peguei todas as celebrações dos meus fracassos. O que só tornou meu sucesso no campo da televisão ainda melhor. É também o que finalmente me estimulou a escrever este livro. Eu preciso que as pessoas entendam que não existe estabilidade. Que não importa quanto dinheiro você acumula, quanta fama você alcança ou o sucesso que você experimenta, haverão mais lutas no futuro. Mais dramas para lidar. Mais obstáculos colocados em seu caminho. O objetivo não é apenas ter sucesso. É sobre aprender a sustentar esse sucesso também. Uma habilidade que tive que aprender da maneira mais difícil. E eu vou te ensinar neste livro. Hoje tenho 44 anos, uma idade que uma vez pensei que nunca chegaria perto de alcançar. Chegar aos 21 já parecia ser pedir muito, a certo ponto. No entanto, cá estou eu, na minha quarta década, com alguns tons de cinza aparecendo na barba e as rugas começando a aparecer, ainda tenho um abdômen de tanquinho e sem grandes entradas no cabelo, no entanto. Mas estou confortável onde estou. É uma idade mais madura, que me permite olhar para a minha vida e, com precisão, avaliar o que me fez ser quem eu sou. E quando analiso minha capacidade de continuar encontrando maneiras de ficar no topo, posso ver que se resumem a duas principais características. Primeiro, eu tenho um coração correria. E segundo, eu não tenho medo. Meu principal objetivo com este livro é te ajudar a desenvolver as mesmas características. Mas antes de entrarmos em como fazer isso, quero falar sobre essas palavras, destemido e correria. Vindo de mim, essas palavras provavelmente fazem você pensar em 50 Cent, o gangsta. O cara que se gabava abertamente de vender drogas. Que levou 9 tiros e pareceu nem se importar. Que tem brigas com alguns dos nomes mais temidos, tanto nas ruas quanto no hip hop, mas que nunca regou. Todas essas façanhas pertencem ao 50 Cent, um alter ego que adotei para ajudar a lidar com o caos e a insanidade que via ao meu redor enquanto crescia. Mas este livro não foi projetado para te transformar no próximo 50 Cent. Não entenda mal, 50 Cent era, e ainda é, uma parte real de quem eu sou. Mas se essa pessoa fosse tudo o que existe para mim, eu nunca teria sido capaz de manter o sucesso que eu alcancei. É por isso que, neste livro, vou compartilhar o pensamento tanto do 50 Cent quanto do Curtis Jackson. Eu comecei a ser conhecido como 50 Cent depois de certa idade, mas desde que era moleque eu sempre senti que haviam dois lados em mim. Duas identidades às quais eu tive que ficar confortável com elas. O lado que me permitiu morar na casa da minha avó, onde xingar não era tolerado e na qual o domingo era dia de igreja, e o lado que me permitiu sobreviver nas ruas. Eu precisava de ambos os lados para sobreviver. Houve momentos em que eu realmente me perguntava se havia algo em mim além de mim. Todo mundo tinha aquela sensação de dualidade dentro de si? Ou eu estava um pouco maluco? Hoje, posso ver que não há nada de estranho nisso. É exatamente o oposto. Minha capacidade de aproveitar as duas personalidades que eu tenho é uma das minhas maiores forças. 50 Cent me impulsionou para o topo. Curtis Jackson é o cara que foi capaz de me manter lá. Neste ponto, estou na América corporativa há mais tempo do que sobrevivi nas ruas. Eu só estava ganhando dinheiro sujo dos 12 aos 24 anos. Tenho ganhado dinheiro limpo dos 25 aos 44. Isso é quase o dobro do tempo. Não é de surpreender, a essa altura, que o jogo das ruas e o mundo dos negócios com frequência não parecem tão diferentes para mim. Nenhum deles joga limpo. Ambos são ultra competitivos. Ambos são cruéis. E você ainda pode dominar cada um se seguir alguns princípios básicos. Não tenha medo. A maioria das pessoas foge do que tem medo. Eu corro em direção.
Isso não significa que eu acho que sou a prova de balas, aprendi da maneira mais difícil que não sou, ou que não tenho consciência do perigo. Eu tenho tanto medo quanto qualquer um. Mas um dos maiores erros que as pessoas podem cometer é ficar à vontade com seus medos. Seja o que for que esteja me preocupando, eu o encaro de frente e me envolvo até que a situação seja resolvida. Minha recusa em ficar confortável com o medo me dá uma vantagem em quase todas as situações. Desenvolva o coração de um malandro. A malandragem, ou correria, pode estar associada à venda de drogas, mas na verdade é um traço de caráter que é compartilhado por vencedores em todas as profissões. Steve Jobs era o correria da Apple da mesma forma que eu era quando estava na rua. A chave para construir esse traço em sua própria personalidade é aceitar que você nunca está se movendo em direção a um determinado objetivo. A malandragem é um motor que deve estar funcionando dentro de cada um, todos os dias. E seu combustível é a paixão. Se você puder manter o motor funcionando, ele levará você onde quer que você queira ir na vida. Construa uma equipe forte. Você será tão forte quanto a pessoa mais fraca da sua equipe. É por isso que você deve estar extremamente consciente de quem você tem ao seu redor. A traição nunca está tão longe quanto você gostaria de acreditar. É por isso que é fundamental encontrar um equilíbrio entre confiança e disciplina nas pessoas com quem você trabalha e dar a elas a liberdade para serem elas mesmas. Se você pode estabelecer esse equilíbrio, você estará em condições de obter o melhor do seu time. Saiba o seu valor. Uma das pedras angulares do meu sucesso é que eu não me precipito em negociações. Mesmo que eu tenha me tornado sinônimo de ser bem pago, eu nunca busco dinheiro. Eu avalio cada novo empreendimento com base em seu potencial de longo prazo, não no que o primeiro cheque que recebo parece valer. A razão de eu fazer isso é que tenho confiança suprema no meu próprio valor e na minha habilidade. Estou seguro de que, enquanto eu apostar em mim, sempre vou vencer. Evolua ou morra. Se eu não quisesse, ou fosse incapaz, de evoluir como indivíduo, estaria morto ou na cadeia agora. Um dos segredos do meu sucesso é que, em todas as fases da minha vida, estou disposto a avaliar qualquer nova situação em que eu me encontre e fazer os ajustes necessários. Embora sempre aproveite as lições que aprendi nas ruas, nunca fiquei limitado a elas. Em vez disso, estou sempre procurando absorver novas informações de tantas fontes quanto for possível. Eu não me importo de onde você vem ou qual é sua aparência, se você obteve sucesso, eu quero aprender com você. Molde a percepção. Tudo que você compartilha com o mundo, suas palavras, sua energia, o que você veste, conta uma história. Você deve garantir que sua narrativa sempre te apresenta como a pessoa que você quer que vejam, mesmo que sua realidade conte uma história ligeiramente diferente. Um dos segredos para conseguir o que se deseja na vida é criar a percepção de que você não precisa de uma coisa. Isso pode ser uma energia difícil de projetar, especialmente quando você está na pior, mas se comprometer com a formação dessa percepção o tornará mais atraente profissionalmente, pessoalmente e até mesmo romanticamente. Não tenha receio de competir. Algumas pessoas tentam me retratar como um troll ou um cara folgado, mas isso não está certo. Meu primeiro instinto é sempre construir relacionamentos positivos e mutuamente benéficos com as pessoas. Mas se alguém não está interessado em ser meu amigo, estou mais do que confortável sendo inimigo deles. A razão para isso é que eu acredito que a competição é saudável para todas as partes envolvidas. Quer sejam rappers consagrados ou programas de TV de sucesso, sempre experimentei meu maior sucesso quando bati de frente sem qualquer hesitação com os meus rivais. Aprenda com suas derrotas. Por mais vitórias que eu tenha acumulado ao longo dos anos, experimentei muito mais perdas. Isso não me torna exceção entre as pessoas de sucesso, isso me torna regra. Eu não conheço um rapper, um magnata, um executivo ou um empresário influente cujas perdas, de longe, não superam suas vitórias. O que separa esses caras do restante é que, em vez de reclamar ou esconder suas perdas, eles procuram ativamente aprender com elas. Evite a armadilha do merecimento. Nada foi dado a mim na vida.
eu tive que lutar por tudo que ganhei. É por isso que o conceito de merecimento nunca se infiltrou na minha mentalidade. Mas em quase todos os lugares que eu olho, das ruas às salas de reuniões, ainda vejo muitas pessoas que se gabam de serem merecedoras. Você nunca terá sucesso duradouro até que assuma total responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Ninguém te deve nada. Assim como você não deve a ninguém. Depois de aceitar essa verdade fundamental e aceitar que você controla a sua jornada, muitas portas que pareciam fechadas vão se abrir na sua frente. Enquanto eu crescia, a leitura era frequentemente vista como uma tarefa que deve ser suportada, em vez de uma ferramenta que pode te ajudar a melhorar sua vida. Por causa dessa mentalidade, não importa quantos segredos eu compartilhe neste livro sobre felicidade, negócios e como melhorar sua vida, muitas pessoas na periferia ainda não vão encontrá-los. Eles simplesmente não se sentam para ler livros. Eles podem passar por um livro como este 1000 vezes, até que esteja coberto de poeira, antes mesmo de pensar em abri-lo. Também não é inteiramente culpa deles. Muitos livros não são escritos em uma linguagem acessível a todos. Pessoalmente, eu não comecei a ler até encontrar escritores como Donald Goines e Iceberg Slim, que escreveram numa voz que parecia familiar para mim. O estilo deles me deixou confortável, e isso me deu confiança para começar a explorar os autores que não tinham a mesma formação que eu. Escritores como Dom Miguel Ruiz, Paulo Coelho e até aquele que se tornou um grande amigo e colaborador, Robert Greene. Mesmo que você não for das ruas, e dada a diversidade do meu público, há uma boa chance de que não, você ainda deu um passo importante só de pegar neste livro. Hoje em dia, muitas pessoas substituíram a leitura pelo clique. Eles vão ver algum tópico superficialmente, talvez assistam a um pequeno vídeo, talvez leiam uma página da Wikipédia, e vão sentir que colocaram o cérebro para funcionar. Desculpe, mas alguns cliques ou rolagens de tela não são suficientes. Eu descobri que você precisa aprender sobre vários exemplos e ler sobre vários cenários antes que certos princípios comecem a ser absorvidos. Depois de terminar este livro, você pode levar apenas alguns dos princípios com você. Mesmo apenas um. Isso é bom. Foi o que aconteceu quando li o livro de Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Me pergunte hoje sobre o que fala esse livro e tudo o que posso realmente dizer a você é, como aluno, nunca ofusque o mestre. Haviam outras 47 leis naquele livro, mas essa é a que ficou alojada no meu cérebro. E, porque nunca me fugiu da mente, eu fui capaz de aplicá-la tantas vezes ao longo dos anos. Eu literalmente ganhei milhões me lembrando de seguir esse princípio. Minha esperança é que você deixe este livro com pelo menos um fundamento guardado no seu cérebro também. Talvez seja sobre destemor. Talvez seja sobre como controlar a perspectiva. Ou a importância de seguir evoluindo. Qualquer que seja o princípio que ressoe em você, guarde isso. Carregue com você até que se torne parte de sua vida. Quando você chegar ao topo do jogo, quando tiver todo o dinheiro, então sua perspectiva muda e você começa a ver o que realmente importa. O quanto você ajuda as pessoas. Eu não sou alguém que se sente confortável em descansar sobre os louros da fama. Quando eu estiver por volta dos 70 anos, ainda quero contribuir e participar. Posso exigir menos de mim, mas ainda vou fazer parte da cultura. Vou ajudar a levá-la em frente. Posso não estar pulando mais, mas ainda estarei lá, tentando ajudar. Eu ajudei as pessoas de maneiras que talvez você nunca tenha visto ou ouvido falar antes. Mas este livro é uma das maneiras mais eficazes e de longo alcance que eu posso fazer isso. Para cada tweet imprudente ou letra selvagem do 50 Cent, acredite que há um método de como Curtis Jackson está se movendo no jogo. Uma estratégia por trás de cada ação que é testada em batalha e comprovada que funciona. Esta é minha chance de compartilhar essas estratégias com você para que você possa se mover com propósito e confiança em sua própria vida. Estou animado por você se juntar a mim nesta jornada.